Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar essa semana? Uma semana recheada, né, de muitos jogos para a gente poder conversar, né? 20 jogos, quase 20 jogos para a gente poder bater um papo nessa rodada, né, de campeonatos estaduais. Ainda, né, tirando aquelas teias de aranha, aquela gordurinha adquirida nas férias. Mas, obviamente, né, a gente vai conversar com vocês. Muitos times também com times reservas. Então, vou dar só uma pincelada do que eu tô achando dessas equipes. Mas antes, eu quero que você curta, comenta, compartilhe com os amigos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu sou Gabriel Todaro. Bem-vindo na rede com o Todaro. Quero pedir desculpas no último vídeo que acabou ficando sem som. Inclusive, estou carregando aqui o meu fone, né, para tentar. O meu microfone, né, para tentar gravar melhor aí nos próximos áudios. E se não der, aí a gente vai gravando assim, sem microfone, sem lapela, e aí até chegar um outro microfone. Mas é isso, meus queridos. Agradeço a presença de vocês no último vídeo. Peço desculpas, esse vídeo provavelmente vai ter som, né? Então já melhora bastante aí o desempenho. Meus queridos, vamos começar então pelos jogos de terça-feira. Né? Tivemos alguns poucos jogos na quarta, perdão. Não tivemos jogos na terça. Tivemos jogos na terça, verdade. Tivemos dois jogos na terça-feira, na quarta-feira tivemos 14 jogos, né? Então, por isso que foi dividido lá nos posts do Instagram. Mas a gente vai conversar aqui com vocês então pelos jogos de terça. Terça-feira tivemos o confronto de Operário VG, né? Que é o Operário lá de Mato Grosso, Campeonato Mato Grossense, e Cuiabá. O jogo foi um empate em 2-2 na Arena Pantanal. O Cuiabá foi melhor no primeiro tempo, né, onde conseguiu fazer os seus dois gols. E no segundo tempo, aí o Operário já começou a desempenhar um futebol um pouco melhor, né, conseguindo inclusive empatar o confronto. Foi um jogo onde escancarou uma displicência do Cuiabá em ter dois jogadores expulsos. Eu acho que faltou um pouquinho mais de psicológico da equipe nesse sentido, em segurar melhor, né? Inclusive, os dois gols do Operário saíram logo na sequência da expulsão. Né? O primeiro gol saiu na primeira expulsão e o segundo na segunda expulsão. Então, se a equipe tivesse tido um pouco melhor do psicológico, de não ter feito mais faltas, né, o Antônio Oliveira, técnico da equipe, ter tirado esses jogadores amarelados, eu acho que provavelmente o Cuiabá teria saído com essa vitória. Jogou muito bem na primeira etapa, né? O Isidro Pita fez os dois gols no primeiro tempo, e aí no segundo tempo Guilherme e Matheus Castanha empataram para o Operário. Também na terça-feira tivemos o confronto entre Mirassol e São Paulo, um jogo bem morno, né? De poucas oportunidades no duelo lá em Mirassol, onde o São Paulo conseguiu um empate, os dois gols saíram no primeiro tempo, né? Cenário que se repete no jogo do São Paulo, né? Também no jogo contra o Santo André em casa no Morumbi. Foi a mesma coisa, os 4 gols saíram na primeira etapa. E nesse jogo em específico contra o Mirassol, repetiu-se o feito. Foi 1-1 bem morno, bem chato. Eu acho que o empate foi justo no placar, né? Nenhuma equipe sobressaiu assim, em relação à outra. E sobre a polêmica, cara, o gol foi muito bem anulado, né? Claramente o Caleri ali, o jogador que está na frente do Muralha, atrapalha o goleiro em ter a visão do lance, né? Em saber aonde o atacante, o Galopo, naquele momento iria chutar, a direção que ele ia chutar, então atrapalha sim na projeção da defesa. É um lance rápido, é um lance que o jogador está na frente do Muralha, então acho que foi muito bem anulado esse gol, que fez persistir aí um empate no placar. Já na quarta-feira, que eu ia conversar com vocês antes, né, que eu acabei trocando, o Vila Nova de Minas Gerais perdeu para o Cruzeiro em casa por 2-1. Dineno e João Pedro fizeram os gols do Cabuloso e Wendson, isso aí, Wendson fez o gol do Vila Nova. Cara, foi um bom jogo, né, com grandes oportunidades para os dois times. O Cruzeiro muito melhor no jogo, obviamente, né, propondo mais. Mas, cara, foi uma trocação muito interessante, onde o Cruzeiro conseguiu sair vencedor nesse duelo. Bom jogo do Cabuloso, muito interessante. Contra-ataques foi o que eu mais gostei do time, né? Soube ser muito ofensivo e ser muito perigoso nas chances que criou. É muito interessante pro restante da temporada, né? Vamos ver como que vai ser aí os próximos jogos do Cabuloso. Empate 0-0 entre São Luís e Internacional. Não vamos dar muita bola aqui, porém o Inter teve mais um jogo horrível dos seus atacantes, né? Muita falta de pontaria, enfim, muito 0-0. O último jogo contra o Avenida já poderia ter sido um 0-0 pela falta de pontaria, foi 1-0. Nesse jogo o Inter não escapou do empate sem gols. 0-0 no placar.
o Inter precisa urgentemente alinhar o seu setor ofensivo. Quem não precisa, né, e está jogando muito bem, é o Juventude, engatou sua segunda vitória seguida, agora vencendo, né, no caso, o Guarani de Bagé, né, por 4-0. Eric, Lucas Barbosa, João Lucas e Jean Carlos fizeram os gols do Jaconeiro. Cara, bom jogo, excelente jogo do Juventude. Claro que não dá para projetar muito a equipe pro restante da temporada, a gente tem que ver quando enfrentar as equipes da Série A, no próprio estadual, né, como o Grêmio e o Internacional. Mas por enquanto vem destoando, principalmente do Inter. Principalmente do Inter, o Juventude vem melhor do que o Inter nesse gauchão. Também no Catarinense, quem está 100%, né, vencendo e sendo campeão, inclusive, da Recopa Catarinense é o Criciúma, que venceu por 2-1 a equipe do Concórdia. Rodrigo e Marquinhos Gabriel de pênalti fizeram os gols do Criciúma e o Perema descontou para o Concórdia já nos acréscimos do segundo tempo. Bom jogo do Criciúma, né? Foi muito bem no primeiro tempo, não dominou bem o Concórdia no primeiro tempo. No segundo tempo esse domínio continuou, o ritmo caiu um pouquinho e aí foi onde o Perema fez o gol para o Concórdia. Empate no Paranaense entre Atlético Paranaense e Maringá, um jogo onde foi muito mais difícil para o Furacão do que eu imaginava. Mas, cara, foi um jogo muito movimentado, muito movimentado mesmo, com muitas chances para os dois times, mas o empate persistiu no placar. Serginho de pênalti fez o primeiro gol do jogo para o Maringá e o Gamarra empatou a parada para o Furacão. Na Bahia, no Campeonato Baiano, o Bahia goleou na estreia de Everton Ribeiro o Jacobina, né? 5-0 no placar. Eu acho que diz muito, né? Esse placar elástico e essa forma que o Bahia jogou foi muito interessante. Óbvio que conduzido ali pelo Everton Ribeiro, que fez um bom jogo de estreia. Rezende, Everton Ribeiro, Everaldo Cano e Jean Lucas fizeram os gols do Esquadrão de Aço. O Bahia apresenta suas credenciais para o ano nesse 5-0 contra o Jacobina, que foi a estreia do time titular depois da pré-temporada em Manchester City. O Ituano no Campeonato Paulista venceu o Corinthians, surpreendeu, né? Não talvez muita gente, mas pelo jogo estar se encaminhando para um 0-0, eu acho que surpreendeu o Ituano vencer o Corinthians sim. Era um jogo muito chato, muito cansado, poucas oportunidades, o Corinthians com dificuldade de criação, o Ituano com pouca vontade para criar, entendeu? Tipo, o empate já estava bom pro Ituano ali nos parâmetros da equipe, mas aí o gol saiu com o Léo Duarte já bem nos acréscimos, um belo gol, né? Um chute de voleio da entrada da área, que deu números finais à partida, né? Foi bem, foi um jogo bem fraco do Corinthians, foi boa essa vitória aí, pelo menos pro Ituano, pela equipe que ousou um pouquinho mais na reta final, vai, também porque não merece muito não, 1-0 tá bom. Quem venceu também no Paulista foi o Red Bull Bragantino, venceu por 2-1 a equipe da Portuguesa com um excelente primeiro tempo, né, envolvendo completamente a Portuguesa. Natan Mendes e Eduardo Sacha fizeram os gols do Massa Bruta e Henrique Dourado descontou na reta final de pênalti. Aliás, vamos conversar, o segundo tempo do Bragantino foi horrível, né? Mereceu a Portuguesa um empate, tá? Talvez até uma viradinha, porque o Bragantino ainda teve um jogador expulso, né? Mas, cara, foi muito abaixo o Bragantino no segundo tempo. São dois tempos completamente diferentes, do primeiro e do segundo. Preocupa, né? Eu acho que essa inconsistência para essa fase inicial do Campeonato Paulista, né? O time perdeu pro Água Santa, agora vence a Portuguesa, mas sem convencer do futebol regular vai no jogo. Você pode passar por algumas irregularidades curtas ao longo dos 90 minutos, mas uma tão pesada assim no segundo tempo acho que preocupa bastante o torcedor do Massa Bruta, que vai ter Libertadores esse ano, né? Muito legal o Bragantino jogando uma Libertadores mais uma vez. Também na quarta-feira tivemos o confronto entre Aparecidense e Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense que ainda não estreou em 2024, é uma equipe que está devendo bastante futebol esse ano, perde novamente quer dizer, não vence no Goiano, ainda continua sem vencer, e Rafael Luz fez os 2 gols do Aparecidense e Baralhas descontou para o Dragão. Na verdade foi uma virada, né? O Baralhas fez o primeiro gol do jogo e Rafael Luz virou para o Aparecidense. O Dragão precisa entrar em campo, né? Precisa jogar para a gente poder analisar melhor essa equipe que está muito mal, já se candidata umas de possíveis equipes que vão brigar contra o rebaixamento. No Campeonato Carioca, o Boa Vista venceu o Botafogo por 1-0, o gol do Léo Sheldon, né? Fez aí o gol do Boa Vista, do Verdão de Saquarema. Cara, foi um jogo muito abaixo do Botafogo, criou muitas oportunidades, é verdade,
chutou bastante no gol, só que faltou aí pontaria, né, cara? 18 finalizações e, enfim, nenhum gol marcado. Acho que isso diz muito. O Botafogo vinha jogando bem no Newton Santos, no tapetinho, no sintético. O primeiro jogo fora de casa, sem ter o sintético, o time já apanhou de 1-0 e com muita dificuldade para criar jogadas, para converter as jogadas criadas em gols, aliás. Quem também estreou fora de casa, longe do tapetinho, no gramado sintético, foi o Atlético, né? Deixa eu ficar um pouquinho aqui, fica mais bem enquadrado para vocês. Que ficou no empate, perdeu, na verdade, o Patrocinense por 2-1. Everton e Hudson fizeram os gols do Patrocinense e Maurício Lemos fez o gol do Atlético Mineiro, que na verdade foi o primeiro gol do jogo. Então, mais uma virada tivemos aqui. O jogo. Cara, eu acho que, sei lá, o Atlético ele enfrentou muitas dificuldades nesse jogo. Primeiro jogo, estreia, até pegar ritmo, gramado muito ruim. Mas eu esperava um pouco mais do Atlético para esse jogo. Talvez sentiu um pouco ali a falta do Hulk, né, que não jogou, não estreou ainda em 2024, mas não é o suficiente para a gente poder falar, o Atlético perdeu por isso. Estava com o Paulinho em campo, estava com o Allan Kardec, que também é um bom centroavante, e acabou sendo derrotado fora de casa por Patrocinense. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio também goleou, assim como o seu amigo, o Juventude, o Juventude ganhou por 4-0, o Grêmio goleia por 4-1. Foi um jogo muito bom do Grêmio, eu gostei. João Pedro, Soteldo, Cristaldo e Reinaldo fizeram os gols do Imortal, né? O Soteldo marcando pela primeira vez com a camisa do Grêmio. E Fábio, sim, o goleiro do São José, bateu o pênalti e fez o gol na reta final. Cara, foi um bom jogo, um jogo amplamente dominado pelo Grêmio, com pouquíssimas oportunidades do São José. O Grêmio foi muito bem, foi muito envolvido mesmo nesse jogo, foi envolvente nesse jogo, e o São José foi envolvido, né, e aí acabou sendo goleado na arena do Grêmio. Bom jogo do Grêmio, apresenta suas credenciais para esse ano, né, no jogo já tinha perdido pro Caxias, agora consegue a sua vitória e jogando muito bem em casa. O Barcelona de Ilhéus conseguiu vencer o Vitória também de virada, né? Yuri Castilho fez o primeiro gol do jogo para o Vitória. Aí Natan e Cezinha Silva viraram para o Barcelona ainda no primeiro tempo, né? 10 minutos de diferença para cada gol. Aí o Barcelona de Ilhéus conseguiu essa virada. Cara, assim como o Atlético Goianiense, o Vitória também ainda não conseguiu estrear. Venceu, é verdade, 2 jogos, mas ainda não conseguiu jogar bem no Baianão. Falta aquele jogo que convence, que é aquele jogo que você vai, poxa, o Bahia vem bem para esse ano. Tá faltando isso no Bahia. Eu acho que tem ainda muitos jogos para começar o campeonato principal do Bahia, do Vitória esse ano, né, que é o Campeonato Brasileiro, mas falta ainda, né, querer jogar, né? Falta não querer jogar, mas falta ainda o ritmo de jogo chegar no Vitória para o Vitória conseguir deslanchar no Campeonato Baiano e convencer a gente que está assistindo aqui também essa equipe jogar. O Palmeiras também não convenceu, mas conseguiu vencer a sua primeira no ano, em cima da Inter de Limeira, que saiu na frente também com o Juninho. Aí o Palmeiras virou com 2 gols do Veiga, um de pênalti e o outro já na reta final do primeiro tempo. E aí a Inter conseguiu um empate aos 66 minutos da etapa final, de pênalti com o próprio Juninho. E o Rony, já quase entrando nos acréscimos, fez um belo gol para o Palmeiras. E o Palmeiras venceu esse jogo. São os primeiros 3 pontos do Palmeiras no Campeonato Paulista. Volto a dizer, ainda não foi uma partida espetacular do Palmeiras, do que a gente espera do Palmeiras ao longo do ano. Mas foi, enfim, o Palmeiras acordou na marra ao longo do jogo por conta desse primeiro gol da Inter de Limeira, né? Eu acho que foi aquele choque de realidade que o Palmeiras teria que entrar nos eixos um pouco mais cedo do que talvez os jogadores estavam esperando e querendo. O Palmeiras vence, não convence, mas consegue ali um respiro para a próxima rodada, que é nesse final de semana, inclusive, contra o Santos no Allianz Parque. Na quinta-feira tivemos 2 duelos pelo Campeonato Carioca, o Fluminense e o Vasco, né? O Fluminense foi visitar o Audax, conseguiu uma vitória por 1-0, foi o suficiente, jogou o suficiente para vencer, talvez não convencer, assim como o Palmeiras, mas fez 1-0 com o Lelê ainda no primeiro tempo, depois se segurou. O Audax não levou nenhuma grande chance de perigo, nenhuma grande defesa do goleiro do Fluminense. E aí foi só segurar e na reta final o Lelê ainda desperdiçou uma grande oportunidade de fazer o 2-0. Também no Campeonato Carioca, como eu falei, o Vasco recebeu, no caso, o Madureira e venceu por 2-0 com gols de Léo Pelé, ou só Léo, para os íntimos, e Ryan. Aí fizeram os gols
responsáveis pelos gols do Vasco nesse jogo e pelos 3 pontos do líder do Campeonato Carioca. O Vasco divide a liderança com o Nova Iguaçu. Nesse jogo em específico, o Vasco venceu, né? E não foi tão convincente. Na primeira etapa, foi bem abaixo. Tivemos uma grande oportunidade, inclusive do Ryan, que desperdiçou. E aí, no segundo tempo, as coisas foram encaixando e o Vasco foi encurralando o Madureira para o seu campo de defesa e é onde conseguiu seus 2 gols. Para mim, o Payet foi muito bem nesse jogo, teve as suas oportunidades, criou oportunidades também. O que a gente espera dele, né, do camisa 10 do Vasco. Mas para mim também é importante o Léo, inclusive, e o Ryan, né, o menino da base, fazerem esses gols para darem mais confiança para eles ao longo do ano. Confiança essa que a gente sabe que o Vasco precise muito ao longo do ano. Porque, enfim, nos últimos anos o Vasco não tem confiança nenhuma nos jogos que disputa. Mas é isso, meus queridos. Agradeço a presença de vocês até aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.